seja bem-vindo. Obrigado. Saião. Uma alegria muito grande. E olha, hoje hoje o assunto... Os nossos convidados são para lá de especiais. Faz uma apresentação, então, você. Então, vamos lá. Tá com a gente aqui o nosso querido amigo Ariel Horovitz, que é o diretor lá do Moriá Center de Jerusalém, diretamente da cidade mais emblemática da história da fé. Ariel Horovitz, que é antropólogo, estudioso, mestre, conhecedor, poliglota, tá com a gente. Eu vou pedir para ele dar o nosso boa noite oficial. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui, Vilela, Saião. Obrigado pela apresentação. Prazer realmente voltar para o Brasil aqui depois de 6 anos. Entre pandemia, guerra, eu moro em Israel já há 32 anos. Entre pandemia e guerra, eu me esqueci de voltar para o Brasil. Então, prazer estar aqui novamente, se tratando de uma boa companhia. Agora nós temos aqui, a gente, né? Eu gosto de estudar a Bíblia. Fiz muita coisa nessa direção, o Ariel também, mas assim, a gente aqui é criança, né? Perto do Dr. Garfinkel aqui, que é um arqueólogo renomado, não é uma pessoa que estudou arqueologia, que conhece do assunto, é gente que fez descobertas. Ele é uma referência. Se você pega o nome dos principais arqueólogos da área bíblica e particularmente de Israel, ele é o diretor das escavações de uma cidade chamada Laquis, em Israel. E então, assim, eu vou tentar falar pouco aqui, né? Porque aqui está o grande professor, que é uma honra, uma satisfação recebê-lo aqui, porque nessa área é um dos maiores especialistas do mundo aí. Vocês que estão aí em sintonia com a gente, uma salva de palmas à distância, porque, de fato, Yosef Garfinkel é outro nível. Could you introduce yourself to our audience? Você pode se apresentar para o pessoal que está em casa? I'm an archaeologist from the Hebrew University of Jerusalem. Your camera is... Okay. You can look here. I'm an archaeologist from the Hebrew University of Jerusalem, and I live in Jerusalem, and I'm excavating in the last 20 years site from the Kingdom of Judah. There's horrible debate about how much history is embedded in the biblical text. Some scholars say David is a mythological figure, Solomon is a mythological figure, Rehoboam is a mythological figure. All this tradition has no reality at all. We're going to translate. Yes. Ele está dizendo que o nome dele é professor Yosef Garfinkel, da Universidade Hebraica de Jerusalém, e durante 20 anos ele está escavando sobre os reis de Judá. Isso, reis de Judá, que tem toda uma discussão ao redor disso, se, por exemplo, o rei Davi e o rei Salomão existiram ou não. Então, ele conseguiu demonstrar não somente que eles existiram com as escavações que ele fez, mas também demonstrar que eram reis bem significativos, que não eram apenas uns reis, figuras históricas, figuras simples. Tá? Então, a grande contribuição, e vou acrescentar também as palavras do Saião, a grande contribuição do professor Garfinkel é no estudo das figuras históricas de Davi e Salomão, que são referências mundiais de todas as culturas. Todas as culturas conhecem essas duas figuras bíblicas. Então, podemos também, hoje em dia, graças ao professor Garfinkel, falar sobre essas figuras históricas de uma perspectiva arqueológica. Sobre a Arca da Aliança, então. Então, o que acontece? A Bíblia fala, a arca, ela era retangular, com 1,10 m por 70 centímetros, feita de madeira de acácia e recoberta de ouro. E a gente tem relatos, né, a respeito da arca. Quando a gente chega no período a partir da invasão babilônica, desaparece, não tem nada. Quando você lê a Bíblia hebraica, nós não temos informação, mas no segundo livro de Macabeus, livros escritos em grego da tradição judaica, que estão inclusive na Bíblia católica, lá no capítulo 2, há uma menção que na época do profeta Jeremias foi dito que a arca devia ser colocada numa caverna e que ela deveria estar lá até que chegasse o tempo próprio, que tem a ver com uma ideia até, de certa forma, escatológica, né? E os estudiosos, eles imaginam o seguinte, que os babilônios, eu acho que a arca não foi encontrada, porque se os babilônios tivessem encontrado, isso provavelmente ia ter sido muito celebrado, que é a peça mais importante, porque na antiguidade se conquistava um lugar
E a ideia é mostrar que o seu Deus é superior ao conquistado. Então você teria que celebrar a partir desses objetos sagrados. Então, quando você olha para a terra de Israel, a invasão vem do norte, vem de cima, né? E aí essa arca, dificilmente ela poderia ter ido para o norte. Ela teria ficado em algum lugar escondido no sul, ou levada para o Egito, que seria o caminho de descer via mares, ou atravessar o Jordão e colocar do outro lado. Mas tudo isso são teorias, né? São sugestões. A tradição da Etiópia, né? Da Etiópia. Estava falando antes, de Etiópia. In Aksum. I've been in Aksum. Ele foi para esse lugar. Did onde you está go there? guardada, Yes, it's beautiful. guardada a verdadeira Arca da Aliança. Está guardado na Etiópia. Tá na Etiópia. Agora, você vai dizer, como assim a verdadeira? A verdadeira de acordo à tradição etíope. Ah, tá. Eles estão convencidos que aí está a Arca da Aliança. Mas eu vou deixar o professor Garfinkel. You can What did tell you the see story. there? The two stories you told me this morning about the Aksum place I went to Aksum, which was... and the battle. I went to Aksum because I have interest to see the place. It was a major city of a huge empire that control half of Africa and also Saudi Arabia. Ele tinha curiosidade por visitar um lugar chamado Aksum, que está na Etiópia, porque era um lugar central que governava boa parte da África, inclusive da Arábia Saudita, e essas tradições também da Arca da Aliança. And there are monuments, unbelievable, huge monuments and so on. Monumentos enormes aí nesse lugar, né? And they were Christian. They adopted Christianity very early. Eles adotaram o cristianismo, os etíopes adotaram o cristianismo bem cedo. Anyhow, they have beliefs that when Queen of Sheba came to Jerusalem, she married Solomon, and they have a son together, Menelik. And this son took the ark and brought it to Aksum. Então tem uma tradição etíope que diz que a rainha de Sabá, ela casou com Salomão, tiveram um filho chamado Melenik, e ele trouxe a Arca da Aliança para a Etiópia. So this is the belief of the people in Ethiopia. Isso que as pessoas em Etiópia acreditam mesmo. But nobody And there can is go one there. church where they believe that the ark is in the basement, and only the head of the church is responsible for this place. So there's only one person in the world who knows if there is an ark or not. Tem uma pessoa no mundo, na Etiópia, que tem acesso ao lugar onde está guardada a Arca da Aliança, né? De acordo com a tradição etíope. Essa imagem tem a ver? This is the image of the Aksum Church, if you remember. I don't remember exactly the church. Mas But I know dentro. that when I visited the place and I went close to the church, then people stopped me. There are guard, and I was not allowed to go further, Quando closer. ele foi próximo à igreja, tinha assim, pessoas que frearam ele e falaram, você não pode acessar. Tem uma pessoa no mundo, somente uma pessoa na Etiópia que tem acesso à Arca da Aliança, que é vamos dizer, um bispo, vamos dizer, o patriarca, será, da igreja etíope, que tem acesso ao lugar. Então somente ele sabe o que acontece aí. But in the early 1920s, the Italian tried to conquer Ethiopia. It's in the age of colonialism, and French and English, England, everybody conquered the world. So Ethiopia was not conquered. So the Egyptian, Etiópia. no, the Italian tried to conquer Ethiopia, and they managed in the second time. But what's happened in the first time? There was a big battle, Adwa battles, and the Ethiopian brought the ark of the Lord into the field, the battlefield, and they win. A história é assim, nos anos 20, ano 1920, né, no século passado, houve uma tentativa da Itália de conquistar a Etiópia. Então eles tentaram duas vezes, só que a primeira vez, quando eles tentaram conquistar, os etíopes pegaram a Arca da Aliança, né, e foram para a batalha, tentar, né, frear o avanço dos italianos. E eles ganharam, os etíopes ganharam. Isso lembra, logicamente, as histórias bíblicas. Né, que a Arca da Aliança para a batalha contra os filisteus. Né? Então, inclusive, os filisteus tiveram que devolver a Arca da Aliança, está fazendo aí Problemas. uma confusão Tá dando aí, problema fazendo aqui. muito problema. Então, talvez seja a Arca da Aliança, quem sabe. Pois é. Existiu algum tipo de achado, algum achado que você encontrou ou que pode ser encontrado que
causaria um pouco de medo de publicar e causar polêmica ou não? Eu já pensei em algumas coisas aqui, assim. Is there any archaeological finding that you are, let's say, afraid to publish because of the polemics or something that can, I found many unique objects during my 40 years of excavations. Eu encontrei muitos objetos raros nos 40 anos que estou escavando. I have exhibit in the Metropolitan Museum in New York, in the Louvre in Paris, Exibidos no Museu do Metropolitan de Nova York, Louvre de Paris, Hermitage in St. Petersburg, Hermitage em São Petersburgo, and in Washington, D.C., an Israel Museum. também no Museu de Israel. I've never afraid of to publish anything. Eu não tenho medo de publicar nada. So tell us, tell us, né? tell us about some finds that you had in your career as an archaeologist. Vai I falar think sobre the o que most ele encontrou. important object is 3.5 centimeters, É, made from ivory. O mais importante é um objeto feito de marfim de 3 centímetros. 3.5 centimeter like this, 3 centímetros e meio. and it's a comb. É um Pente. É um pente. Pente. And there is inscription on it in Tem inscrição Canaanite. The inscription cananeu. is about 3,800 years old. Uma inscrição cananeu 3.800 anos. Caramba. Sentence ever found in alphabet. A única frase encontrada no alfabeto cananeu. Uma frase Mais inteira. antiga. Mais Frase- antiga encontrada. É isso. And then the alphabet started with Canaanite, and then Hebrew, and then Phoenician, and then Greek and Latin, and all the languages in the world, all the European languages using alphabet. Todas as línguas europeias utilizam o alfabeto que começa do cananeu, fenício, hebraico, grego, latim e assim as línguas europeias. So this is the first sentence, the earliest sentence ever found. A frase mais antiga alguma vez encontrada na história da humanidade. And in Canaanite, it's written Itash, Chat, Zi, Lekamal, Se'ar, Vezakat. Ele falou agora a frase que está escrita em Even cananeu. today, Israeli don't understand Canaanite. It's Mesmo- not Hebrew. Não é hebraico, inclusive os israelenses hoje em dia não conseguem entender isso. É cananeu. But it's Cananeu. Canaanite. And it's basically said, made this ivory O que está escrito aí, erase lice from hair and beard. basicamente o que está escrito aí que esse marfim Que tira os piolhos Ah, é? da cabeça e da barba. This is the oldest sentence we have in alphabet. Você vê, frase você mais- espera uma frase importante. né? Teológica, né? Que Deus se revelou ante Moisés. Não, só preocupado com o piolho, né? Piolho. We were 6 hours on the top internet news of the New York Times. Nós tivemos No top 6 hours. seis seis horas no top das notícias do New York mais Times. acessadas. Mais And it was all over the world, 400 different media. And the comb looks like modern combs, right? O kind pente of. parece It has two sides. One side, the teeth are with space, so you can comb, and the other side is very narrow to remove the lice. É uma parte mais ampla, né, para realmente pentear, e a outra parte do pente é para tirar os piolhos. Caramba. É, So this is, I think, the most important thing. Then the second one is the model. então o mais importante é esse pente que encontrou, e o segundo esse modelo que está aqui. Entendi. And the third one are the olive pits, which giving us the chronology. E o terceiro achado, os sementes de azeitonas que encontraram Herbert Caiafa, que deram a datação do lugar. Porque o material orgânico dá para avaliar no laboratório. Yeah. Datar. And then in Herbert Kayafa, we discovered 2 inscriptions. Em Herbert Caiafa encontraram 2 inscrições. And one of the arguments of the minimalists, the people start to read and write in Judah only in the 8th century Então, um dos BC. argumentos minimalistas que as pessoas começaram a escrever em Judá somente no século 8. And then said, in the first 200 years, no writing, no memories, everything is imaginative. Está dizendo que nos primeiros 200 anos tudo é imaginação das pessoas. Os minimalistas acusavam So os the, maximalistas. inscription are very important because they indicate that writing was already practiced in Judah in the time of David. Quer dizer que na época de Davi, por que a importância dessa inscrição? Porque já na época de Davi, no século X, já as pessoas sabiam escrever. Então isso acaba com o argumento dos minimalistas. Entendi. O Kratos, você tem foto do pente aí pra colocar depois? Já vou colocar aqui já. Olha lá.
Here. This is the comb. Esse é o pente. Our comb. You can see the letters. The letters are very archaic. It's still pictographic. For example, the word kuf in Hebrew is mean also monkey. And what they draw here is a monkey. You have a small circle for the head, a big circle for the body, and a tail. This is the letter kuf, which means monkey also. And today in English, when you have Q, it's a circle and the tail of the monkey. In English, Q today, like capital letter, the head disappeared, but the body and the tail are of the monkey. Interessante. Tem letras, eles falam que são letras ainda pictográficas, Arcaicas, né? Arcaicas, ou seja, que ainda tem uma mistura entre letras E desenhos. E, por exemplo, tem a letra Kuf, né, no hebraico, letra Kuf, que também Kuf, Kof, em hebraico significa macaco. Então, ele dá para ver aqui no desenho do macaco lá. um desenho de um macaco. Então, ele está dizendo, inclusive dá para ver o rabo, né, de uma coisa, um círculo assim. E ele está dizendo uma coisa que eu não sabia, interessante, que a letra Q do alfabeto latino como é? É um redondinho e tem um rabinho. Olha, é um macaco. Aprendemos uma coisa interessante, né? Olha só, isso eu vou usar como meu daqui para frente. Maravilhoso. So let's Yes, the Yes. proofs. What are the main proofs of the existence of King David? Quais são as principais provas da existência do rei Davi? Okay, you have the Tel Dan Stela, which mentioned House of David. That means David is a founded father of a dynasty. Nós temos uma estela importante chamada estela de Tel Dan, que menciona ali por escrito que é chamado de Casa de Davi. But then people said, okay, there was David, but he was like a Bedouin sheikh. He lived in a small village in Jerusalem. Aí o pessoal diz, tudo bem, eu sei que é Davi, mas Davi era que nem um sheik beduíno de um grupinho de pessoas ali na região de Jerusalém. And then came my excavations in Khirbet Kayafa, where we have a fortified city, administration, writing, international trade with Egypt, Cyprus, Transjordan. So we really see that there was a kingdom in the time of David. Então aí eles acharam esse lugar, que eu também tive o privilégio de visitar, tivemos juntos numa excursão da Moriá, que é chamado Khirbet Kayafa, e ali eles descobrem uma cidade fortificada, com estrutura muito bem organizada, com uma série de situações, porque a discussão que existia é que será que Davi é a figura semelhante ao que a Bíblia diz, de um rei com uma expressão maior, ou ele era só um chefinho de um grupinho de medo? Que não saía de Jerusalém, né? Então, de repente, Khirbet Kayafa, que isso é importante mencionar, está mais ou menos 1 hora de viagem de Jerusalém. Estamos falando de uns 40 quilômetros. Então, peraí, já estamos falando de uma estrutura um pouco maior do que apenas um chefinho de uma tribuzinha aí em Jerusalém. E é da época do reinado de época do Davi. rei Davi. Então isso mostra que o rei era muito mais do que os críticos estavam tentando sugerir. Pois é. More in Khirbet Kayafa, what else you found that is related to King David that is proof? O que foi encontrado em Khirbet Kayafa ligado ao rei Davi? Okay, after the excavations, there were many suggestions about Khirbet Kayafa, that it was Philistine site, Canaanite site, built by Saul, belonged to the kingdom of Israel, and that it's a kingdom of Judah. And the method is comparative archaeology. We're looking at the urban planning. Where else do you have the same type of urban planning? Casamate city wall and houses abutting each other. You have it only in Judah, not in other sites. Então, quando foi feita a escavação em Khirbet Kayafa, foram apresentadas diversas sugestões. Isso aqui deve ser uma cidade cananita, deve ter sido feito pelos filisteus, quem sabe é da época de Saul ou de um outro rei de Judá. E aí, então, foi feito todo o estudo no que a gente chama do planejamento urbano, que tá, se aquilo é casa-mata, como é que isso é organizado, e esse estudo de arqueologia comparativa é que foi importante para entender adequadamente o local. Other aspect are animal bones. We have about 10,000 of animal bones from Khirbet Kayafa. Not even one pig bone. 10,000 bones. 10,000. Acharam 10 10,000, and mil not even one ossos pig de animais.
But if you go to Philistine side, Canaanite side, you can find pig bones in these Então, sites. qual a questão, né? Quando você estava num local que era usado, construído pelos filisteus ou cananeus, era comum você achar os ossos de porco. E como você sabe que a tradição judaica, né, desde os tempos antigos, não come porco, então o que foi encontrado lá mostra que isso não pode ser cananita nem filisteu. Em cidades cananitas e filisteus tinham porco. Sim, Isso é como... e não cidades israelitas. And then if you look at the technology, we have metal object, about 2/3 are iron and 1/3 is bronze. If you go to Philistine side, Canaanite side, and side of the Kingdom of Israel, it's opposite. They have 2/3 bronze and only 1/3 iron. Ok. In Philistine cities, you have 2/3 iron. Bronze. Bronze. Cidades filisteias, quando você escava aí em cidades filisteias, você tem 2/3 que é da época de bronze. Enquanto que em cidades israelitas é o contrário, é 2/3 da época de ferro. Tá. Então, É mais recente mais que bronze. recente, claro. Então isso também é mais uma prova de que esse lugar era do reino de Davi. E you can talk about the olives, the carbon 14. Okay, all the strength of our project is by radiocarbon dating. Just a second. Perguntei para ele se ele pode falar sobre as sementes de azeitonas que foram encontradas em Hirbet Caiafa, que tem apenas 3.000 anos de idade. Apenas 3.000 anos. Apenas 3.000 anos. And the dating is 1000 BC, the time of David. 1000 antes de Cristo, na época de Davi. Fizeram carbono 14 laboratório e chegaram 1000. Datação do 14. Datação de 1000 anos. Da época And de when we are in Lachish, the dating of the fortification is not 1000 BC, it's 930 BC. And this is the time of Rehoboam. Uau. E a datação que fizeram lá aqui não é de 1000 anos, de 930 anos, ou seja, que demonstra que da época de Roboão. Essas escavações que defendem historicamente a existência de Davi, algumas pessoas te acusam de ser hiperbíblico, né? Não sei como seria essa palavra. Como que você lida com esse estigma? Some people, do you understand the question? No. But he's going to answer. Ok. He's asking about the criticism. You received some criticism. They accused some scholars that you are hyper-biblical, that you Bible defender of the Bible, and not enough proofs. And Se tem medo de ficar esse estigma nele. do you have any stigma like this? At around the 1980s, minimalist approaches developed. And for 40 years, they were the leading power in biblical archaeology and biblical studies. Nos anos 1980, começou o que chama na arqueologia bíblica uma escola minimalista, que foram realmente que estavam dominando, influenciando, vamos dizer, manejavam a agenda da arqueologia bíblica. E só para explicar para o público, minimalistas são aqueles que acreditam que a maior parte da Bíblia são lendas. Ah, é? Que não tem tem base contexto histórico. A maior parte são, sabe, historinhas que foram contadas há muitos anos atrás. São criação literária. Isso, São criação literária. O So Israel 40 years, Finkelstein. people build their career, academic prestige, by saying no David, no Solomon, no Rehoboam, nothing. Even not Jesus Christ. Yes, of course, Maybe. nothing. Anyhow, I came and I destroyed, people has their life, academic life about minimalism, and I destroyed everything. Está dizendo que durante 40 anos, pessoas, professores, arqueólogos, fizeram carreira dizendo que Davi não existiu, que Salomão não existiu, que Roboão não existiu, que nada existiu. E de repente ele vem e destrói a carreira desse pessoal. Se você quisesse ter prestígio intelectual, você tinha que ser negacionista de tudo isso. Exatamente. Ele destruiu tudo isso. And this is so important to have David and Solomon and Rehoboam, not just David. You have the whole dynasty. Okay. And this strengthens the 10th century BC as historical memories in the Bible. Então ele está dizendo que o importante não é somente que Davi, dá para provar que Davi, Salomão e Roboão, que tem uma dinastia aqui, que era do século X, porque no século X acusavam ele, não tem nada da arqueologia. E ele conseguiu demonstrar concretamente, com provas de que sim, inclusive Roboão. Entendi. All my arguments are based on data. Todos os meus argumentos estão baseados em data, em informação. But when people said there was no David, what is the data?
Quando as pessoas falam não tem Davi, põe uma... De onde vem essa informação? Can you prove Você pode provar isso? Can you prove that something didn't exist? Você pode provar que alguma coisa existiu? Agora, uma coisa muito interessante falando sobre isso é que muita gente dizia o seguinte: não é só a questão da história da Bíblia, mas também o texto bíblico, os mais críticos diziam, era uma coisa muito recente, que foi só depois que os judeus voltaram da Babilônia que eles organizaram esse texto assim. Não dá para a gente levar isso a sério. E aí, o que a gente começa a perceber? Aí eu queria entrar naquela conversa sobre a bênção sacerdotal, né? Porque ali você tem um determinado objeto que tem 2.600 anos. E para alguém fazer uma espécie de artefato de prata com aquilo, significa que aquele texto tinha que estar presente na comunidade. So I would like to hear from Professor Garfinkel. Yes. What can you tell us about Ketef Hinnom, the priestly blessing? When was that found? Why is it important? Does it teach us anything about that the biblical text is older than most of the critics were thinking about that? Então, perguntando para ele a respeito desse achado da bênção sacerdotal. Ketef Hinnom is an area where you have a cemetery from the last century of the kingdom of Judah. Now we have cemeteries around Jerusalem, in Silwan and... Ketef Hinnom é uma área de cemitério que existe ali em torno de Jerusalém. Around the city you have cemeteries in different places, but almost all of them were robbed already hundreds or thousands of years ago. Ketef Hinnom is one of the rare cases where you have burial cave from Judah which was not robbed. From which century? The 7th century. This is Ketef Hinnom. Então, Ketef Hinnom, né, diferente de outras áreas que são cemitério em torno da cidade, é do século VII a.C., que não é tão encontradiço assim. And they were rich with pottery vessel, but also jewelry, gold jewelries and silver jewelries. Então, acharam lá joias de ouro, de prata e também cerâmica. And also 2 amulets e from 2 silver. Amuletos de prata. And on the amulet you have text. E nesse amuleto você tem um texto, que é o texto mais antigo jamais encontrado. And many biblical scholars say that this text is from the Persian period, but it's appear here. E é interessante que alguns estudiosos mais críticos da área bíblica diziam que esse texto só podia ter surgido no período persa. O período persa é o período posterior, né, que século é do 4 antes de Cristo, século V, 4 antes de Cristo. So this is it's very important for knowing more about the burial customs, about how the rich people of Jerusalem behaved, and then the biblical text. Então é muito importante para entender como era a realidade, como as pessoas que tinham recursos ricos em Jerusalém se comportavam e também como isso traz um entendimento a respeito do texto bíblico também. Eles deixavam, vamos dizer assim, na tumba do falecido, deixavam tesouros, né, coisas, presentes. E uns presentes, um amuleto. Você ganha um amuleto, por exemplo, hoje, né? Seria um amuleto para o morto, sei lá. Então, o emocionante aqui é que um texto bíblico, em uma época que a Bíblia não existia. Isso é importante entender. Pois é. A Bíblia, na época bíblica, não existia. É informação. É informação. Mas já esses textos eram sagrados para muitas pessoas. E nós, 2.600, 2.700 anos depois, também vemos os textos como sagrados.